Esses dias eu escrevi um artigo com o título Os Meus Pais Envelheceram e Agora? É um artigo que eu já vinha desenhando ele para escrever há algum tempo, né? E esse é um tema que ele acaba acometendo boa parte das pessoas, assim como eu, onde em algum momento da sua vida, geralmente ali em torno dos 40, 50 anos, você começa a perceber a velhice dos nossos pais, dos nossos avós, e de alguma forma elas começam a gerar impactos também na nossa vida. A gente começa a pensar sobre a nossa própria velhice também. E geralmente quando a gente percebe isso e a gente começa a ver alguns problemas de saúde ou questões de mobilidade, dificuldades ou as capacidades cognitivas, né, dessa pessoa que tanto amamos, já não tão fluentes, né, ou ela com um nível de letargia maior para atividades no qual ela fazia com muito mais facilidade, isso nos assusta um pouco. Isso quando não a gente percebe que essa cognição ela tem um declínio razoavelmente alto e rápido, e a gente recebe um diagnóstico, né, leva no médico. O médico ele diz que nosso familiar ele está demenciado ou com início de Alzheimer ou com Alzheimer. Esse é um tema que eu me deparo e eu estudo e eu tô enfiado até o talo há uns bons anos, né? Eu atuo com o tema e eu percebo que muitas vezes quem precisa ser tratado e quem precisa ser entendido não é o paciente idoso, mesmo com todas as mazelas ali, com todas as doenças correlacionadas. Muitas vezes esse idoso que faz uso de polifarmácia, né? A gente percebe que quem precisa de fato de ajuda muitas vezes é a família. A família ela fica perdida, né? Muitas vezes esse núcleo familiar ele acaba se dissolvendo por conta da não concordância, seja da tratativa, seja do modelo de escolha, né, para esse idoso aí. E muitas vezes a família se vê num dilema de institucionalizar ou não esse idoso, né? Ou seja, de colocar ele num lugar, né, num residencial para idosos, para ser cuidado de uma forma melhor. E existe então muitas vezes uma culpa muito grande em relação a essa escolha também. E aí até uma questão cultural, né? O brasileiro em si, ele tem essa coisa de estar perto sempre, coisa que o europeu não tem, que o americano também ele não tem, né? Essa questão cultural muito mais nossa, muito mais latina, na verdade. E quando a gente vai para o Nordeste, isso fica muito mais presente até do que na região Sul e Sudeste, né? E por que eu falo isso? Meus pais envelheceram e agora? O que eu faço? Primeira coisa que a gente tem que entender é que esse é um processo natural, é um processo biológico, é um processo da vida, e é um processo que todos nós vamos passar e que nós estamos aprendendo a passar. Nunca na história da humanidade se viveu tanto, nunca na história da humanidade a gente teve tantos idosos convivendo e vivendo ao mesmo tempo, né? Para vocês terem uma ideia, a cada 21 segundos nasce uma pessoa acima de 50 anos e a cada 28 segundos nasce uma pessoa acima de 60 anos. A gente tem hoje no Brasil 35 milhões praticamente de pessoas acima de 60 anos. E isso mostra, né, quando eu falo 34 milhões, só para você ter uma ideia, a população de Portugal é 10 milhões. Ou seja, eu tenho 3 Portugais aqui, literalmente dentro do Brasil, apenas de pessoas maduras e pessoas mais velhas. Isso gera impactos profundos, né, familiares, nos nossos laços, das pessoas que nós amamos. Então a gente precisa aprender a lidar com isso, a gente precisa aprender a conviver com isso. Ou seja, o envelhecimento, né? O Arnaldo Antunes, numa música dele, ele diz que a coisa mais moderna que existe é envelhecer. E de fato é. Não existe tecnologia, não existe nada mais moderno do que você viver muito, né? Ou seja, qual que é o grande segredo e qual que é o grande desafio para quem estuda
as questões da longevidade, da gerontologia, da cultura gerontológica, da geriatria. É justamente, não é viver tanto mais, a gente já vem vivendo bastante, mas é a gente ter qualidade de vida nessa vida que a gente ganhou, né? Ou seja, eu ter uma qualidade de vida nesses anos ganhos aí, de alguma forma. E isso é um segredo, e esse é o grande desafio que a gente tem. Sobre os nossos pais envelhecer, nós também estamos envelhecendo. Esse é um processo que todos nós estamos passando. E a gente precisa entender e atender e principalmente respeitar muitas vezes o momento desses idosos, né? Do qual a gente tem que entender que a letargia, a maneira deles pensarem, ou seja, os aspectos cognitivos, tudo isso, na verdade, com o decorrer do ano, ele vai mudando. E a gente precisa entender, aprender a conviver principalmente com isso também. É isso aí, um ótimo dia.